Agora vamos ouvir então, pastor Jefferson, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, apóstolo Jefferson, eita glória, aleluias. Agora é com você, campeão. Amém. Pai do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Prazer estar aqui. Alô. Prazer estar aqui. Pastor Hélio é uma pessoa muito querida, um companheiro. E como disse o pastor Samuel, nós temos aí uma aliança, né? Nós temos uma... Não precisa nem trocar se não quiser, viu? Esse aqui está excelente. Pode... Fica à vontade. Esse está bom. Nós temos uma aliança de comunhão. E o bonito é que esta aliança, ela é uma aliança de fato. Ela não é uma aliança sustentada por instituições, mas uma aliança de fato, sustentado por uma comunhão legítima. E por esta razão nós nos sentimos impelidos a estar aqui, e eu não estou aqui apenas por ter sido convidado como um dos preletores, mas estaria de qualquer maneira, exatamente porque temos por esta igreja, por este pastor, um carinho muito grande, e para mim é um prazer apoiar esse trabalho, porque desde que começamos ali em Everett, temos recebido aí um apoio integral, massivo, da Igreja Palavra de Vida e de seu pastor, pastor Hélio Ferreira. Nós trouxemos aí alguns irmãos, pedi os irmãos lá da For Revival que fiquem de pé, por gentileza. Estamos aí com um grupo, abençoando aí a escola bíblica. Deus abençoe. No meio de todos esses tem aquela mulher lindíssima ali, de preto e branco, que é a minha querida esposa. Podem se assentar. Glória a Deus. E também, agora no mês de outubro, nós teremos também a nossa escola bíblica, o nosso evento. O pastor está sabendo, tem apoiado, e será de 9 a 12 de outubro, o Protetores da Glória 2008. Será ali na cidade de Everett. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus nesta noite. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Samuel Ribeiro, pastor Fernando Carvalho, esses dois campeões, e fomos já ricamente abençoados aqui agora com esta ministração simplesmente extraordinária da palavra de Deus, trazida pelo pastor Samuel. É uma pessoa que eu particularmente admiro muito, e quando a gente prega a palavra há alguns anos, embora a gente tenha que ter a humildade para ouvir a todos, mas a gente sempre tem aquelas preferências, né? E aqui está uma das minhas preferências, é alguém que eu ouço com muito carinho, muito prazer, bem como o pastor Fernando, que já tive o prazer de ouvir muitas vezes, e sempre sou abençoado. Glória a Deus. O que vamos falar nesta noite, na verdade, durante essas 3 preleções, você já deve estar com a apostila na mão aí, ela é bem resumida, você é obrigado a prestar atenção aqui, né? Mas o assunto que nós vamos tratar durante essas 3 aulas é Jetro, o aferidor de medidas. E nós vamos tratar da primeira aula, hoje, que está aí bem na página número 2, cujo tema é gago de língua, reto de coração. Quem está pronto, diga glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus, Êxodo. Nós vamos ler 2 textos, melhor dizendo. Um está na apostila, e nós vamos, logo após este, vamos para o capítulo 4, versículo 10, e logo após este, vamos para o capítulo 18, versículo 21, que na verdade é o texto básico, não foi colocado na apostila, mas é o texto básico que vamos ler em todas as aulas. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Agora move rapidamente para o capítulo 18.
capítulo 18, versículo 21. Este é o texto básico das 3 aulas. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Nós vamos lidar hoje, inicialmente, com o capítulo 4, versículo 10, para esta aula de hoje. O que nós temos aqui, esta escola bíblica muito importante quando uma igreja investe em ensino da palavra. E muito lindo quando o povo responde a isto, porque é muito triste quando o pastor trabalha esta área do ensino com carinho, com determinação, prepara gastos, investimentos, e às vezes o povo não responde à altura, porque a grande verdade é que a disposição para o estudo da palavra de Deus não está no coração de todo mundo. Exige mais tempo, exige raciocínio, exige foco, dedicação, e muita gente não está disposta a pagar este preço para crescer na presença de Deus. E como esta é uma escola bíblica de líderes, com um tema inclusive muito forte, líder aprovado ou obreiro aprovado, nós queremos exatamente saber o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer para que cresçamos na nossa caminhada espiritual como servos de Deus, como homens e mulheres que ou hoje ou amanhã estarão liderando de alguma forma algum projeto na obra de Deus. A história de Moisés é uma história muito conhecida, não vou ficar aqui contando detalhes, mas é muito interessante o que aconteceu com Moisés a partir do momento em que ele teve um encontro com uma pessoa. O tema do todo é Jetro, o aferidor de medidas. Se você estudar a história de Moisés com cuidado, você vai perceber que a partir do momento em que ele saiu do Egito e fugiu depois de ter matado aquele egípcio e ter enterrado na areia, ele chegou a uma região que a Bíblia chama de Midian, e ali encontrou com umas moças, e ajudou aquelas moças, socorreu aquelas moças, numa certa situação que estava acontecendo, e aquelas moças então em gratidão introduziu Moisés ao seu pai. E ali começa então um desdobramento na vida de Moisés, a partir do momento em que ele encontra com Jetro. E você vai perceber, lá na frente, muito tempo depois, que Moisés tornou-se uma pessoa muito mais eficaz, um líder muito mais bem preparado, um líder muito mais bem equipado para cumprir com o propósito que Deus tinha na sua vida. Então nós temos Jetro aqui como uma espécie de referencial, um aferidor de medidas na vida de Moisés, e que, portanto, também tornou-se um ícone na Bíblia, que pode ser muito bem apresentado como um exemplo de liderança, como uma espécie de referencial, do qual nós extraímos alguns entendimentos, para estabelecer princípios de liderança, quando queremos ser bem-sucedidos na obra de Deus. Durante o processo da vida de Moisés, junto com o seu sogro Jetro, o que aconteceu é que ele teve um encontro com Deus. Agora veja bem que coisa interessante. Moisés era um homem escolhido por Deus, ele tinha uma marca de Deus muito forte. Ele, na verdade, já nasceu com o destino determinado por Deus para ser um instrumento de glorificação do nome do Senhor, para tirar o povo de Deus daquela escravidão que naquela época já durava aproximadamente 400 anos. Então, aquele menino nasce e se torna um homem em circunstâncias extraordinárias, bastante incomuns, teve a sua vida poupada, quando, na verdade, a força
política e bélica, o governo, a estrutura da nação daquela época havia determinada que as crianças, os meninos que nascessem naquela época deveriam morrer. E agora nós encontramos Moisés sobrevivendo àquela situação, àquela crise que acabamos de ouvir, e ele se torna um homem crescido. Deus consegue driblar o sistema, Deus consegue driblar aquele espírito de perseguição, aquela estrutura, aquela conjuntura, e consegue trazer Moisés em vida à sua maioridade. E agora ele está aproximadamente com 40 anos de idade. Ora, vamos raciocinar aqui, pela lógica humana. O rapaz é escolhido, tem uma marca de Deus, foi chamado por Deus para ser o libertador do povo, daquele grupo de pessoas que estava escravo no Egito por cerca de 400 anos. E ele já está com 40 anos de idade. 40 anos é tido pela maioria como a idade da maturidade, é a idade da plenitude. 40 anos, a pessoa quando atinge 40 anos, ela está atingindo a idade da maturidade, é quando ela se sente completa, plena, madura. Quando as suas análises e o seu raciocínio chega a um nível equilibrado, abençoador. E Moisés havia chegado exatamente nesse ponto, 40 anos. Agora, 40 anos, marcado, escolhido por Deus para cumprir com aquele projeto, o que é que estava faltando? E o grande problema está exatamente no fato de que muitas vezes nós não estamos preparados para confrontar, como líderes, como pessoas escolhidas por Deus, para projetos diversos da sua obra, nós não estamos muitas vezes preparados para confrontar a nossa análise de idealismo com a análise de Deus, ou com a determinação, a vontade de Deus, ou o projeto de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, quando nós achamos que estamos prontos, não estamos prontos. Muitas vezes, quando nós achamos que está na hora, é agora, vai romper, vai explodir, não explode coisa nenhuma, não rompe coisa nenhuma, e algumas pessoas ficam frustradas quando elas descobrem que todo o seu entendimento e até mesmo a sua expectativa de época, de tempo, de talento, de capacidade, de formação, quando nada disso convence a Deus de que a hora é chegada para sermos usados por Deus, para sermos uma bênção nas mãos de Deus, para fazermos a diferença no meio em que estamos plantados. E uma das coisas que nos incomoda profundamente é fazer parte da média. Isso incomoda qualquer pessoa talentosa, qualquer pessoa com um chamado de Deus, qualquer pessoa com visão, com ideais. Ela se sente profundamente humilhada e até mesmo desafiada quando ela descobre que ela não passa da média. Quando ela está dentro da média daquela situação, daquele meio ambiente social, ou seja lá qual for. Porque, no fundo, todos nós sonhamos com o dia em que Deus vai nos usar de uma forma poderosa, em que Deus vai nos levantar, vai nos escolher, vai nos marcar, vai nos entregar uma obra, uma responsabilidade, uma missão nas nossas mãos, e quando aquela missão vai fazer a diferença, tanto para nós como para as pessoas ao nosso redor. Todo mundo sonha com isso, mas a grande verdade é que muita gente está se debatendo dentro da média. E o lindo de Deus é que muitos dos que trabalharam e que fizeram obras marcantes, pessoas cuja vida na Bíblia Sagrada deixaram marcas profundas no destino da história, no destino das nações, no destino da história do povo de Deus, o povo de Israel. Essas pessoas viveram por anos a fio, sumidas dentro da média. Pessoas comuns, pessoas sem conhecimento, sem fama, que se fossem conhecidas de nós na época do seu anonimato, nenhum de nós daria nada por elas. Se eu e você tivéssemos visto Abraão na época da sua juventude, quem sabe por volta dos seus 30, 40 anos de idade,
quem sabe nos seus 50 anos de idade, se 40 é a idade da maturidade, imagina os 50. O indivíduo está pronto. Se ele não rompeu aos 50, ele vai romper quando? E se nós encontrássemos com Abraão aos 50 anos de idade, já com semblante maduro, voz grave, postura determinada, e nós encontrássemos com ele e olhássemos Abraão no meio do povo, nem eu e nem você diria que Abraão seria alguém na vida a mais do que já era. Mas para a surpresa de Abraão, e para a surpresa de toda a história, aos 75 anos de idade, Deus lhe aparece e faz uma aliança com ele, que mudou a sua vida e mudou todas as nossas vidas. Então nós precisamos, em primeiro lugar, no início desta palestra, entender que a noção de tempo, de prontidão, a noção de completude na mente de Deus não casa com aquilo que está na nossa mente. E por causa disso, muitos de nós perdem o trem de Deus, o bonde de Deus, perde a maneira como Deus determinou trabalhar em nossas vidas, porque Deus sabe do presente, do passado, do presente e do futuro. Deus conhece todas as artimanhas do nosso inimigo, tudo aquilo que Satanás poderá fazer para impedir a nossa eficácia ministerial. Deus já sabe. Deus sabe que se ele te lançar fora da hora, que se ele te produzir fora da hora, ele sabe que se ele trouxer você à luz como um ministério glorioso ou impactante, um obreiro impactante fora da hora, ele sabe que ele vai desperdiçar, quem sabe, um cartucho extraordinário que está preparado para ser usado daqui a 1 ano, 2, 3, 5, sei lá quanto tempo, mas algo que ele tem pronto, reservado como uma arma secreta, preparada para a hora certa e que será usada com a sua máxima eficácia no reino de Deus. Quem está entendendo? Então vamos ver o que é que se passa na mente de Deus. Você vai ver aí no meu esboço, está bem conciso, portanto você vai ter que prestar atenção aqui mesmo. 3 coisas que atraíram a Deus em Moisés. O que é que fez com que Deus, 80 anos depois, se lembrasse de Moisés? 80 anos de idade, Deus se lembra de Moisés. E aparece a Moisés de uma forma gloriosa, sobrenatural. E a maneira com que Deus apareceu a Moisés, imediatamente destruiu qualquer possibilidade de que Moisés passaria o resto da sua vida desaparecido dentro da média. Deus aparece para ele de uma forma gloriosa. Agora, 3 coisas atraíram a Deus em Moisés. Primeiro, a sua formação. Segundo, a sua valentia. Terceiro, a sua maleabilidade. Escute bem. A grande verdade é que quando Deus começa a se relacionar com você e começa a te preparar para um projeto de liderança, que o tema da conferência é esta: obreiro aprovado. Deus começa a preparar você. Uma das coisas que acontece é que o diabo vem e imediatamente começa a atacar o seu passado. Existem muitas pessoas dentro da igreja, pessoas capazes, chamadas por Deus, talentosas, que não conseguem sair do lugar porque elas não conseguem lidar com coisas que estão lá atrás. Já pediu perdão, já chorou, já confessou, Deus já perdoou, Deus não está lembrando daquilo mais, porque dos teus pecados eu não mais me lembrarei, diz o Senhor. Deus já pagou, Deus já esqueceu, mas aquela pessoa não esquece, porque ela abriu uma porta, uma brecha, uma greta, e Satanás está usando aquela brecha, aquela porta, para cobrar daquela pessoa dívidas do passado que já foram pagas por Jesus na cruz do Calvário. Quem está entendendo? E muitas pessoas ficam presas a essas coisas, quando na verdade, isto é uma das coisas que atraiu Deus em nós. Quando Deus vem a você, uma das coisas que Deus já tem em conta é a sua história.
Deus já conhece a sua história, meu irmão. Deus já conhece o seu passado. E, às vezes, o seu passado, você pode dizer, pastor, você está dizendo porque você não sabe do meu passado. Nem preciso saber. Mas eu já digo para você, eu vou logo num dos casos que talvez seja um dos piores. Deus pegou, por exemplo, Saulo de Tarso. Você quer um passado pior? Um passado mais negro do que o de Saulo de Tarso? Um homem que tinha como projeto de vida destruir a igreja, perseguir os líderes da igreja, matar aquelas pessoas que estavam agora professando aquela nova fé. E olha, a sua história é uma história realmente marcante, impactante. Ele esteve envolvido em complô, apoiado pela Suprema Corte de Israel, o Sinédrio. Ele estava envolvido em projetos de assassinato. Paulo estava liderando o que nos dias de hoje seria um grupo de extermínio. Um desses grupos aí que entra em favela e começa a matar gente. Paulo era um dos cabeças de um desses grupos que visitava cidades, vilas, arrastava pessoas, e elas não eram criminosas, assassinas, etc. Elas eram apenas pessoas que escolheram crer em algo que não condizia com o projeto do judaísmo. E esse homem, com todo este passado, com toda essa história, teve um encontro com Deus na estrada a caminho de uma cidade chamada Damasco. E quando Deus o encontrou, Jesus o encontrou, Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré, a quem tu persegues. Então Jesus foi atraído a Paulo, além da chamada, além do projeto, ele foi atraído a Paulo também pelo seu background, também pelo seu passado, pela sua história. Porque a primeira coisa que Jesus diz é: por que você me persegue? Talvez se Paulo não tivesse aquela história negra de perseguição, talvez o encontro dele com Deus teria sido numa outra época, quem sabe muito tempo depois. E a aproximação de Deus, de Paulo, seria completamente diferente. Mas aconteceu naquele dia, na estrada de Damasco, e a abordagem foi exatamente o que estava relacionado com a sua história, a sua vida. Paulo, sou eu que você está perseguindo, meu irmão, campeão. E a partir desta abordagem, que tinha a ver com a sua história, com a sua formação, então Deus começa a desenvolver o projeto dele na vida de Paulo. E Moisés, a formação de Moisés, está um texto aqui, Êxodo 2:10, porque fala exatamente daquela situação, quando ele é encontrado pela filha de Faraó. E então a irmã de Moisés, que estava seguindo ali a trilha, chega como quem não quer nada e dá uma sugestão: escuta, você quer que eu arranje uma ama para cuidar desse menino? E então a filha de Faraó entrega Moisés para a própria mãe, um outro ato milagroso de Deus. E então lá na frente, quando ele já desmamou, já estava numa certa idade, provavelmente de ir para a escola do Egito, então a mãe de Moisés entrega Moisés nas mãos de novo da filha de Faraó. Então olha só que coisa tremenda. Moisés cresceu na casa da própria mãe, embora a filha de Faraó não o soubesse, mas cresceu na casa da própria mãe. A mãe recebeu um salário para sustentar o próprio filho, e com isso ele recebeu de herança a língua materna, ele recebeu o hebraico de herança. E você sabe que a língua que você fala na infância passa a ser a sua língua, a sua primeira língua, não é verdade? E eu estava lendo um estudo há pouco tempo atrás sobre questões de linguística, isso é muito interessante. A sua primeira língua, a língua que você fala do berço, da sua infância, ela se aloja em algum lugar do seu subconsciente. Eles estão pesquisando para entender isso melhor. Mas ela se aloja em algum lugar do seu subconsciente. E qualquer outra língua que você aprende depois da primeira, ela começa a ocupar lugares nos arquivos do seu consciente. Por isso que para falar a sua língua nativa, você não precisa pensar que verbo você vai usar, qual é a conjugação do verbo, se você vai colocar aquela palavra correta, se faltou o S, se não faltou. Você simplesmente fala, porque aquilo é disparado por um dispositivo no seu subconsciente. Agora você vai falar uma língua extra que você aprendeu, principalmente depois de uma certa idade, ela não está lá no seu subconsciente. Ela ocupa um espaço no seu consciente. Então tudo tem que ser pensado, calculado: errei esse verbo, não é esse, é essa palavra, a frase é essa, e dá muito trabalho, cansa inclusive. Moisés, Deus já sabendo disso, Deus deu para Moisés a formação de berço judaica. Escute isso.
Deus deu para Moisés uma formação de berço judaica, porque como a filha de Faraó o encontrou no rio, ela poderia muito bem levar ele para casa, criar dentro do palácio, e ele poderia depois ter contato com o seu povo. Então ele teria como formação, alojada no seu subconsciente, a cultura egípcia. E a língua egípcia. Não, Deus pensou nisso também. Porque a formação de uma pessoa tem a ver com o seu chamado e o seu propósito que Deus tem na sua vida. Você não é brasileiro por acaso. Não tenha vergonha de ser brasileiro. Você não é brasileiro por acaso. Você não nasceu falando português por acaso. Há um projeto de Deus em toda esta configuração. Por isso que quando ele vê aquela briga e vê o egípcio batendo, agredindo o hebreu, o que aconteceu? A sua formação, a formação das suas raízes, o moveu. É claro que não cremos em violência, ele não precisava talvez ter matado aquele egípcio, mas a grande verdade é que o que estava sendo registrado ali é que o projeto de Deus em manter em Moisés as raízes do seu povo, enganjado no seu interior, na sua formação judaica, hebraica, ele falava fluentemente a língua do Egito, ele escrevia fluentemente aqueles hieroglifos, claro, ele se formou na cultura egípcia, que era a nação mais avançada da época, mas Deus tomou providências para que a sua formação, as suas células, a sua estrutura recebesse a influência do povo de Deus, e na hora certa ele reagiria como parte daquele povo, para cumprir com o projeto que Deus tinha na sua vida. Digam glória a Deus. Você sabe que quando o povo saiu do Egito, quando o povo saiu de Babilônia, melhor dizendo, quando o Ciro deu a ordem, o povo voltou, o primeiro grupo voltou da Babilônia com Zorobabel, vários ficaram naquela terra. Inclusive uma história se desenvolveu por causa disso. O livro de Esther existe por causa disso, porque havia um remanescente na Pérsia. E então se passa uma história com aquele remanescente que não vem ao caso, não quero entrar em detalhes, mas eu quero chegar neste ponto. O que aconteceu é que quando saiu a ordem de Ciro para o povo de Israel voltar para a terra prometida, e então começaram a tomar providências, vamos voltar. Você sabe que judeu tem no sangue o comércio. É um povo que tem por natureza uma tendência para prosperar. O que acontece? Muitos já tinham enriquecido, prosperado, eram donos de comércio, eram fazendeiros, porque já eram 70 anos, quase 2 gerações completas. E o que acontece? Muitos judeus, muitos hebreus, eles eram muito mais persas, muito mais babilônico e persa do que, de fato, hebreu. Tinham crescido lá, tinham aprendido a linguagem, tinham adquirido aquela cultura, e quando falavam em voltar para a terra de Canaã, eles não se sentiam movidos a voltar, porque no fundo eles eram muito mais persas do que judeus. Eles tinham a marca da Pérsia estava muito mais intensa em seus corações do que a marca judaica. Então escute no ponto que eu quero chegar. Uma vez que você vive numa sociedade secular, mas, no entanto, é servo de Deus, é cristão, faz parte de uma nação santa e um sacerdócio real, você precisa se definir qual dos dois que é prioridade na sua vida, porque haverá momentos da sua vida em que você será confrontado por certas circunstâncias, em que você terá que fazer uma opção. Ou você é um cidadão secular, ou você é um cidadão da nação santa e do sacerdócio real. Ou você é servo de Deus, ou você é americano, ou você é brasileiro. Porque por muitos anos a gente pode viver e conciliar essas coisas, mas um belo dia você pode ser confrontado. Como Paulo foi. Paulo era judeu e tinha cidadania romana. E houve um dia em que as 2 cidadanias lhe foram confrontadas. Quando ele foi colocado contra a parede, ele disse: você tem que parar de pregar neste nome. Você tem que parar de falar dessas coisas, senão nós vamos te matar. Para mim o morrer é Cristo e o viver é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o mais importante para mim não é nem ser judeu,
e nem ser cidadão romano. O mais importante para mim, o que move a minha genética, o que move a minha estrutura, o que move as minhas células, o que move o meu coração, o que move o meu espírito, o que move a minha mente, é ser servo do Deus Altíssimo. Não brasileiro, não americano, mas servo de Deus. E em qualquer momento que a verdade da palavra de Deus, a estrutura da igreja de Cristo for desafiada, eu sou mais igreja do que América, eu sou mais igreja do que Brasil, eu sou mais igreja do que qualquer outra coisa. Digam glória a Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai ser desafiado a assumir uma postura. Um belo dia, esses interesses vão colidir. Porque podemos não estar vivendo numa sociedade de perseguição massiva contra a igreja, mas isso está aumentando. Você sabe que o McCain pegou agora a sua vice, Sarah alguma coisa, Sarah Palin. E sabe qual é o ponto? Por que a mídia está batendo pesada contra ele? Primeiro, por causa da influência democrata. Segundo, porque ela é crente, assumida, luta para trazer a Bíblia de volta para as escolas e é defensora de um projeto de lei que estabelece o criacionismo como ensino prioritário na América do que o evolucionismo. E eles estão agora batendo em cima disso, dizendo, ela é conservadora demais. Porque o problema deles é que o McCain é liberal, para ser republicano. Aí o McCain vai lá e pega uma vice conservadora. Aí eles estão dizendo que não, ela é conservadora demais. Porque ela está tentando colocar o criacionismo como matéria nas escolas. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu li a biografia dela, a história dela, é a firmeza dela. Ela passou por tantas coisas e ela nunca deixou de dizer quem ela é, o que ela crê e as coisas que ela defende. Como governante, hoje governadora do Alasca, há um tempo atrás como membro do Council, que no Brasil seria a Câmara de Vereadores, parte da estrutura de ensino do Estado. Quando as coisas colidiam com as suas convicções, ela se levantava e dizia, ei, eu sou igreja. Antes de ser Estado, eu sou igreja. Antes de ser nação, eu sou igreja. Então, se você chocar com os interesses da igreja, eu estou aqui para defender os interesses da palavra de Deus, custe o que custar. Digam glória a Deus. A sua valentia e a sua maleabilidade. É claro que ele não precisava talvez ter matado aquele egípcio. Escute, talvez ele não precisava ter matado aquele egípcio. Não precisava, violência não leva realmente a nada. Mas de toda aquela circunstância nós conseguimos extrair uma boa lição. É que Moisés era valente, era corajoso, não era um molenga, um frouxo. Moisés era um homem determinado, corajoso. Você encontra que tem dois textos aqui, Êxodo 2:12 e Êxodo 2:17. Primeiro conta a história da briga dele com o egípcio. Segundo conta a história dele defendendo as filhas de Jetro contra os amalequitas. O camarada era valente, o camarada era corajoso. E quando Deus olhava para aquela situação, Deus via que as reações, ele estava usando mal a sua valentia. Deus via que a forma como ele reagia era inapropriada, não era o correto, mas Deus via, olha, se eu conseguir moldá-lo, se eu moldá-lo e ensiná-lo a reagir da forma correta, esta valentia me pode ser útil. Sabe por quê, meu irmão? Porque o indivíduo no ministério, o indivíduo trabalhando com funções de liderança, medroso, covarde, pessoas que nunca estão prontas, nunca estão medo de tudo, medo da reprovação do povo, quando se tem convicção da vontade de Deus, medo do que vai acontecer amanhã, medo se alguém vai apoiar, medo se alguém vai negar. Obrigado, querido. Medo disso, medo daquilo. Coisa triste quando um líder investe numa pessoa que está sendo formada,
Investe hoje, investe amanhã, investe um mês, investe um ano, investe 2 anos. Aí o pastor pensa, opa, é agora. Vou ter que viajar amanhã aí, meio de supetão, não deu. Mas eu estou investindo em fulano, já tem 2 anos. Então é agora. Aí pega o telefone da estrada mesmo. Ô irmão, tudo bom? Pai do senhor, aqui é o pastor fulano. Olha, eu tive que viajar de emergência, o negócio é o seguinte, o culto está na sua mão amanhã. Ah, pastor, não faz isso comigo, não. Pastor, não sei o que, eu não estou preparado, eu não li a Bíblia, eu não sei pregar direito, não sei o que eu vou falar. Não sei. Larga de ser mole, campeão. Acaba com esse espírito de moleza. Deus, em nenhum momento da história das Escrituras, você vai encontrar Deus mudando a história com molengas. Se você quer ser um instrumento de Deus para uma obra gloriosa, importante na área que você foi chamado, você precisa aprender a ser valente. Precisa aprender a ser corajoso. Chegar para o seu pastor e falar, pastor, estou aí, porque deve ver, o que está pegando aí, pastor? Escuta isso, eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. O meu pastor me chamou, falou comigo assim, era uma sexta-feira à noite, na igreja. O pastor falou, chega mais cedo hoje. Me chamava de beduíno. Dizendo que eu parecia um beduíno do deserto. Chega mais cedo hoje, beduíno, que eu quero falar com você. Tá bom, pastor. E eu todo inocente, igual uma ovelhinha para o matadouro. Cheguei lá, na casa dele, ele estava com um paletó quadriculado, daqueles antigos, sabe? Aqueles paletó quadriculado, que cada quadrado é desse tamanho. Estava com um paletó reservadinho. Ela falou assim, o negócio é o seguinte, hoje você vai pregar. Eu falei, o quê? Hoje você vai pregar. Gracelita, o nome da esposa dele é Gracelita. Gracelita, meu amor, traz o paletó aí. E aí eu sentado assim, vem a Gracelita com aquele paletó quadriculado. Aí ele virou para mim e falou assim, você não vive dizendo para mim que quer aprender a pregar, que quer ser treinado e tal? Então, estou te dando hoje a primeira oportunidade. Fica em pé, deixa eu testar esse paletó em você. Aí eu fiquei em pé, ele foi, colocou o paletó em mim, aquela coisa e tal. E falou, muito bom, né, Gracelita? Muito bom, né? Perfeito. E aí eu parei, pensei comigo assim, bom, o pior que pode acontecer, o pior é eu pregar mal, não é verdade? E talvez eu não, porque eu estou começando e tal, mas quer saber de uma coisa? Essa oportunidade eu não perco, não. Pensei comigo. Falei, pastor, é comigo mesmo, vamos lá, vamos embora. E ele estava começando a fazer, ele tinha um estilo bem diferente, ele estava começando a fazer um trabalho de libertação na igreja, e aí ele entrava pela igreja adentro com uma música tocando. Ele botava uma música para tocar, tum, tchan, 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 tcharam, tcharam, tcharam. Aí ele vinha entrando pelo corredor da igreja. E naquele dia, quem é que estava do lado dele? Eu. 16 para 17 anos de idade. Aí vai entrando ele pelo meio da igreja e eu do lado. E aí os meus colegas, todos de igreja naquela época, quando me viram do lado dele com aquele paletó quadriculado, meu filho, foi um show de risada na igreja. Mas sabe o que aconteceu? Eu preguei mal demais. Muita gente riu, falei muita bobagem. Mas hoje eu estou no ministério, estou pregando até hoje, e muitos daqueles que riram continuam sendo nada. Então, meu irmão, quando Deus olhou para Moisés e falou, opa, aquele cabra ali me serve. Aquele cabra me serve. Agora você imagina, com toda aquela valentia, porque o cara era bravo, hein? O camarada era bravo. Pegou o egípcio lá, meu irmão. E outra coisa, era soldado egípcio, bem treinado, meu irmão, era faixa preta. Ele vai lá, pega o camarada, pá, 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 e mata o camarada com sei lá com o quê, com um porrete, com a mão. Chega lá no poço de Midian, encontra lá um grupo de midianitas, ele já vai lá dar aqueles catar dele, pá, 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 bate em todos. Agora, um homem com esse grau de valentia, quando Deus chamou, ele falou, Moisés, é o seguinte, campeão, volta para o Egito, você vai tirar o meu povo de lá. Eu? Tremeu na base. Se um valente daquele tremeu na base, imagina se fosse um molenga. Aí tem gente que fica assim, Senhor, me usa como tu usaste Moisés,
Me usa como tu usaste Abraão. Ah, Senhor, dá-me porção quadruplicada de Eliseu. Já viu esse tipo de oração? Tu não aguenta nem a metade da de Elias. Quanto mais 4 da de Eliseu. Porque quando Eliseu disse, eu quero 2 da tua, Elias disse, dura coisa pediste. Porque Elias sabia do que passou para chegar naquele grau. Valentia, coragem, determinação, prontidão. Gente que não tem medo de morrer. Gente que está disposta a qualquer negócio. Diante de Deus e dizer, Senhor, não sei porque o Senhor me chamou, me explica, me mostra, agora uma coisa é certa, seja lá para o que for, eu estou aqui para o que der e vier, conta comigo, Senhor, me usa com graça e poder e autoridade para fazer a tua obra. Valentia, campeão, valentia, meu irmão, dá o braço para o teu pastor, dá o braço para ele, pastor, o que está pegando aí, pastor? Vamos resolver agora. Digam glória a Deus. Deixa eu terminar pelos meus cálculos, acho que 4 ou 5 minutos. Maleabilidade. Embora valente, escuta, ser valente não é ser de dura cerviz. Valentia não é necessariamente rebeldia. Inflexibilidade. Pelo contrário, 2:10 e 3:1. Foi para a casa da mãe, se adaptou. Foi entregue para a filha de Faraó, se adaptou. Fugiu, foi para o deserto, se adaptou. Teve um encontro com Deus, voltou para o Egito, se adaptou. Saiu do Egito com aquele povão todo e foi para o deserto, se adaptou. O homem tinha a capacidade de se adaptar ao momento, à circunstância, àquilo ao qual Deus lhe havia submetido. Então escute bem o que eu vou te dizer. Nós temos que ter muito cuidado para que em nome do ideal de amanhã, nós não sacrifiquemos a realidade de hoje. Alguma coisa vai acontecer amanhã realmente com você extraordinária. Mas enquanto ela não chega, se adapte ao momento. Seja maleável. O que tem que fazer? Tem que arrumar um outro trabalho, arrume. Pastor mudou você de cargo e você acha que o seu dom é ideal para o outro? Se adapte. Porque se você mostrar para Deus esta maleabilidade, esta capacidade de se adaptar, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai honrar você. Vai chegar o momento em que Deus vai olhar para você e vai dizer, agora é a sua vez. Você provou para mim que eu posso te testar em qualquer circunstância e você resiste. É a sua vez. E Deus vai te honrar de uma forma gloriosa, porque Ele vai te levantar com um dom de liderança, que vai fazer uma grande diferença. Diga glória a Deus. Agora, rapidamente, só para poder fechar aqui. 3 coisas, porque eu planejei realmente gastar mais tempo no primeiro ponto, então não assusta não. 3 coisas que Moisés tinha que perder. Por que Deus levou Moisés para Jetro? Porque essa mensagem de hoje é a introdução do que vamos falar nas 2 próximas. Jetro, o aferidor de medidas. Por que Deus levou Moisés para Jetro? Porque Moisés precisava perder 3 coisas para ser um líder na presença de Deus. Primeiro, precisava perder a sua confiança no Egito. 2:10. Precisava perder a confiança na sua própria força, acostumado a resolver tudo no braço. Primeiro, satisfeito por aquilo que o Egito lhe representava para ele. Como é que eu sei disso? Porque no capítulo 2:10, acontece o momento daquela transição, quando ele é entregue de volta para a filha de Faraó. E ali então ele cresce no conhecimento. Quando ele encontra com as filhas de Jetro, ele é reconhecido como um egípcio e não um hebreu. Então ele precisava perder a sua confiança no Egito, a sua confiança na sua própria força. Aquela história de que eu resolvo, eu faço, eu conheço, eu consigo. Estão entendendo?
é quando Deus começa a quebrar a pessoa, até que ela entenda que por mais inteligente ou capaz que você seja, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E ele precisava perder o medo de servir a Deus. Porque muita gente é valente para muita coisa, mas tem medo de servir a Deus. Tem medo de passar fome, tem medo do que vai acontecer amanhã, tem medo da reprovação dos outros, tem medo disso, tem medo daquilo. Você precisa perder o medo de servir a Deus. Porque se você não perder o medo de servir a Deus, Deus não vai poder cumprir o propósito na sua vida. Digam glória a Deus. E melhor ser gago, número 3, gago de língua do que de coração. Deus escolheu um gago para liderar porque seu coração era reto. Escute isso. Deus faz certas coisas que às vezes não dá para entender muito bem. Ok? Deus vai e chama Moisés. Deus conhecia Moisés, sim ou não? Deus sabia que Moisés tinha uma dificuldade na língua, sim ou não? Que os teólogos, os estudiosos acreditam que era uma gagueira. Aí Deus chama o gago. Aí chega no texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 10, Moisés fala: Deus, escuta só, eu tenho um problema. Eu não sou eloquente, nem fui dantes, nem ainda e nem depois que falaste com teu servo. Escuta só, vou traduzir em miúdo o que ele estava dizendo. Estava dizendo assim: Senhor, eu tenho um problema na fala, eu sou gago, ok? Eu não consigo falar direito. Ele diz: eu não conseguia antes, também não consigo agora e nem depois do nosso encontro. Eu continuo com a mesma deficiência, Deus. Como é que eu vou fazer a tua obra se eu tenho esta deficiência? Aí Deus vira para Moisés e fala assim: não te preocupes, porque eu serei com a tua boca. Diga comigo: não te preocupes, não temas, eu serei com a tua boca. O que acontece se você tem uma deficiência numa área e você chega para Deus e fala: Senhor, eu estou com um problema nessa área, que eu sou muito fraco nessa área, eu tenho uma deficiência nessa área. Aí Deus vira para você e fala: não se preocupe, porque eu serei contigo nesta área. Qual é a expectativa que você gera? Hã? A expectativa da solução. E provavelmente não foi diferente com Moisés. Só que você chega capítulos e capítulos lá na frente, Moisés continua gago. Continua precisando de Arão para as menores frases. Deus disse: não te preocupes, que eu serei com a tua boca. E anos depois o homem continua gago. Quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo falou algo comigo. Deus disse assim: escute, estar contigo numa determinada área, uma determinada fraqueza, não significa necessariamente que eu vou solucionar aquele problema, mas eu preciso te ensinar a viver na dependência do meu Espírito. Meu irmão, não significa que todas as tuas fraquezas serão resolvidas, todas as tuas deficiências serão sanadas, mas significa que Deus estará contigo em qualquer circunstância e te abençoará. Ao se tornar líder, não significa que você está completo, pronto, que não há mais nada na sua vida que precisa ser resolvido. Não, significa que a graça dele te basta. E que o Espírito dele se aperfeiçoará na sua fraqueza. Digam glória a Deus. Aí Deus fala com ele assim: olha, não se preocupa não, que eu vou providenciar o teu irmão para ser o teu porta-voz. Então era mais ou menos o seguinte: ele chegava diante de Faraó, Deus dava a ele uma palavra: Moisés, fala para Faraó deixar o meu povo ir. Uma frase simples. Aí Moisés vinha. Chega aqui, campeão, você, me ajuda aqui. Diante do trono de Faraó. Aí Moisés vinha no ouvido de Arão e falava: Deus falou comigo para dizer para Faraó para deixar o povo ir. Olha que luta! Aí Arão tinha que pegar aquela frase e dizer: olha,
Deus disse para Moisés, Moisés falou comigo, Deus disse para ele, que é para deixar o povo embora. Obrigado. Eu não sei como é que aquilo irritou Faraó. A pergunta é, não seria mais fácil Deus escolher o eloquente? Não seria mais fácil Deus escolher aquele que já ia falar? Então esta é a pergunta, e eu termino com ela. Por que Deus escolheu o gago e não escolheu o eloquente? Porque Moisés era gago de língua e Arão era gago no coração. O coração de Moisés era reto. E qual é a prova que eu tenho do que eu estou dizendo? Toda afirmação tem que ter uma prova textual. Quando Moisés se ausentou do grupo a primeira vez, ficou lá o eloquente na liderança. Não precisava de intérprete, não precisava de ninguém para buzinar. Ele era o cara, o eloquente. Mas na primeira em que ele precisou mostrar retidão de coração, firmeza de coração e convicção naquilo que Deus havia dito, o coração dele cedeu. E o resultado foi um bezerro de ouro construído para que o povo de Deus se prostituísse após aquela idolatria. Então escute o que eu vou te dizer. O que Deus está interessado é na retidão do teu coração. Deus não quer saber o quão capaz você é, o quão eloquente você é, se você fala muito bem igual o Barack Obama. Não é isso que interessa para Deus. O que Deus quer saber é se o teu coração é capaz de permanecer reto diante de uma circunstância tortuosa. É isso que Deus quer saber. Se Ele colocar você no pastorado de uma igreja, se o teu pastor te enviar para o campo de missões, para uma obra importante, para algo tremendo, você pode ter dificuldade de falar, você pode não entender homilética, não ter um curso glorioso, mas se o teu coração for reto, na hora da dificuldade tu irás para os pés do Senhor, em oração diante de Deus, e Deus intervirá na tua vida. Mas se o coração não for reto, algo terrível vai acontecer. Coloque-se de pé. Nunca mais, depois desta palavra de hoje, você vai poder dizer para Deus que você não produz, que você não trabalha, que você não tem recurso igual o fulano, que você não é tão talentoso igual o Benihim, que você não é um grande pregador igual o pastor Samuel, igual o pastor Fernando, que você não é um grande mestre, que você não conhece a Bíblia toda. Você nunca vai poder dizer isso para Deus, porque tu podes ter uma gagueira, mas se o teu coração for reto, Deus tem um grande projeto na tua vida. E digo mais, se tu anda bem vestido, fala bem, é bonito e tudo, mas não tem o coração reto, tu serás liderado por um gago. Dê uma salva de palmas ao Senhor.